Graças a Deus, eita dia abençoado, que dia maravilhoso, noite para nós glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E eu já quero começar fazendo isso louvando o nome do Senhor. E quero que você cante junto comigo. Então vamos louvar esse hino que diz o seguinte: Deus me ama. E é claro, Ele ama você também. Ele ama a cada um de nós. Quero convidar minha esposa nesse momento para nós estarmos louvando ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Aleluia. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, Olha só, mesmo sem merecer, mesmo sem merecer, Deus me ama. esse amor de Deus é incompreensível. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Não importa como você esteja, Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. quanto mais necessitado, mais Ele te ama. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, aleluia, e Ele está sempre de braços abertos.
Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus, Ele me ama, Deus, Ele te ama e Ele está sempre de braços abertos para mim e para você. Pronto para nos acolher, pronto para nos colocar de pé, pronto para nos receber como filhos. Esse amor de Deus é um amor que é incondicional. Ele independe do que nós fazemos ou deixamos de fazer. Em outras palavras, não exista o que você faça que fará Deus amar você mais ou que fará Deus amar você menos. Ele te amará incondicionalmente sempre. Essa é a realidade de Deus para as nossas vidas. Gostaria de estar falando nessa noite sobre essa questão do amor. Falar do amor de Deus é uma tarefa fácil. Todos falam sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Que Deus, ele é amor. A essência de Deus é amor. E que não importa o que façamos, que Deus continuará nos amando. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: e o seu amor por Deus? Será que ele sofre alteração? Será que com o passar dos dias ou com o passar do tempo, esse amor tende a se esfriar, a se enfraquecer ou deixar de existir? O amor de Deus não muda, mas o amor que nós sentimos por Deus muitas vezes sofre alterações. E a pergunta que se faz é justamente por que isso acontece? Isso acontece porque nós, infelizmente, não conseguimos discernir e nem compreender o amor de Deus. E por conta disso, nós somos atraídos, nós somos de alguma forma sediados por outras coisas que são completamente inferiores ao amor de Deus. E acabamos nos entregando a todas essas coisas que estão diante de nós. E tudo que está diante de nós simplesmente nos afastam da realidade do amor de Deus. Eu gostaria de estar falando sobre o amor não correspondido. E para falar sobre esse assunto, eu quero ler o livro do profeta Oséias, que retrata e que fala muito bem sobre a realidade desse amor não correspondido. Deus nos ama, mas infelizmente nós não correspondemos ao amor de Deus. Nós deixamos a desejar. Eu vou estar lendo o livro de Oséias, vou estar lendo de uma forma resumida e vou tentar entrar direto nessa argumentação, mostrando que o amor de Deus, a bondade de Deus, ela nos conduz ao arrependimento. Quando nós temos o conhecimento do amor de Deus, nós somos constrangidos de alguma forma a abraçarmos esse amor. Não existe outra alternativa. Quando nós reconhecemos quem nós somos, como que o Senhor nos encontrou e o que Ele fez por mim, por você, quando se tem conhecimento sobre o relato da cruz, sobre a ação e a atitude de Deus em favor da humanidade, quando nos reconhecemos como sendo pecadores, homens que foram desprovidos daquilo que seja a glória de Deus e do direito da vida, e ficamos sabendo que Deus veio a esse mundo se fazendo homem, morrendo numa cruz, carregando sobre ele os nossos pecados, as nossas inimizades,
e nos reconciliando com Deus, abrindo o caminho para que nós pudéssemos novamente ter acesso àquilo que eu chamo de felicidade. Nós não conseguimos ter um outro sentimento senão de gratidão. É um amor que nos amou antes de nós termos amado Ele. Isso é maravilhoso. Nós vamos ler o livro do profeta Oséias. Assim que eu for falando, eu também já vou lendo alguns versículos e a gente vai falando sobre esse assunto. Aqui no livro de Oséias, o que nós vamos ver é que Deus vai usar o profeta Oséias nos seus dias para transmitir na prática como estava sendo o relacionamento entre Deus e entre o povo. Deus queria que o povo tivesse consciência em relação a esse relacionamento que eles estavam tendo com Deus e que Deus estava tendo com eles, com toda a nação de Israel. Como eles se relacionavam, onde o amor de Deus era unilateral. E por que unilateral? Porque esse amor partia de Deus e ia na direção de toda a nação de Israel, de todas aquelas pessoas, em direção de todo o povo. Porém, aquele amor, ele ficava por ali. O amor de Deus ia na direção do povo e ficava ali, no povo. Mas, de alguma forma, ele não era correspondido. Esse amor não retornava para Deus. Ele vinha de Deus, mas ele não retornava para Deus. Então, ele não era recíproco. Era um amor que não era correspondido. E Deus está levantando o profeta Oséias nos seus dias para mostrar essa realidade para o povo, de como o povo estava vivendo, a forma como Deus vinha tentando se relacionar com o povo, a forma como Deus vinha cuidando do povo, a forma como Deus continuava esperando por uma atitude do povo em relação ao seu amor, e a forma como o povo estava tratando o amor de Deus, o desprezo por parte do povo. O que nós vamos ver aqui no livro de Oséias é uma experiência que Oséias vai ter, uma experiência desse profeta. E a experiência do profeta Oséias nos seus dias é bem diferente da experiência que os nossos profetas estão tendo nos dias de hoje. E eu posso dizer o porquê. Os profetas dos nossos dias, aqueles a qual nós intitulamos de profetas, são justamente aqueles que se aproximam de nós para estarem comunicando a nós a vontade de Deus. São justamente aqueles profetas que vêm no nome do Senhor, dizendo assim para nós: olha, vocês precisam fazer isso, vocês precisam fazer aquilo, porque assim diz o Senhor. E aí, esses profetas vêm e pedem para que nós façamos coisas, dizendo que Deus os levantou para que eles comunicassem a vontade de Deus a nós. E aí, aquilo que Ele nos mandam fazer, nós fazemos. E o que acontece? Independente de dar certo ou errado aquilo que Ele nos pediu para fazer, fica por isso mesmo. Ou seja, eles falam para você: faz isso ou faz aquilo. E independente do que venha acontecer, se venha dar certo ou não, fica por isso mesmo. Ninguém vai até o profeta depois para dizer assim para ele: olha, você não disse que foi usado por Deus? Você não disse que Deus mandou eu agir assim, fazer assim, assado? E a minha pergunta é: por que eu fiz e as coisas não aconteceram como foi falado? Então, independente de acontecer ou não, as coisas ficam como estão. E o profeta continua sendo profeta, independente daquilo que ele falou ter se cumprido ou não se cumprido. As pessoas, elas
acabam não se preocupando muito com essa questão. Aí esse profeta, é engraçado que ele vem e diz para você o que você tem que fazer. Mas só que o que ele manda você fazer só funciona para você, para ele não. É aquele profeta que sempre está transmitindo e comunicando a vontade de Deus para as pessoas, mas parece que isso nunca serve para ele. Parece que ele foi chamado para falar da vontade de Deus, mas não para fazer a vontade de Deus. Os profetas de hoje em dia, eles trabalham da seguinte forma: eles chegam para nós e dizem assim: olha, Deus mandou te dizer. E é sempre uma fala de Deus para o próximo e nunca de Deus para ele. E aí, se você for parar para analisar, sendo assim, esse suposto profeta parece que fica isento de responsabilidades e de deveres. E aí, quando isso acontece, nós assistimos aquilo que nós estamos assistindo nos nossos dias. Eu classifico profetas que agem assim, que têm a capacidade de ouvir a voz de Deus para as pessoas, mas não têm a capacidade de ouvir a voz de Deus para eles mesmos, que acham que não precisam assumir responsabilidade com aquilo que seja a palavra de Deus, a não ser assumir o papel daquele que se coloca entre Deus e o homem, para dizer: olha, eu fui enviado de Deus para transmitir as seguintes palavras. Eu classifico esse suposto profeta da seguinte forma: esse profeta é justamente aquele que entra em declínio, é aquele que cai, e ele cai, entra em declínio e se transforma em um profeta hipócrita, o profeta que faz parte daquilo que seja a hipocrisia, porque é um profeta que apenas é usado para falar aquilo que é de Deus para as outras pessoas, mas é o tipo de profeta que aquilo que é de Deus para a vida dele não tem nenhum tipo de significado. O que nós vamos ver aqui em Oséias, como sendo ele um profeta diferente, é que Oséias ele vai viver na prática aquilo que ele comunica ao povo, ou seja, a mensagem que ele transmite ao povo é a mensagem que ele incorpora, é a mensagem que ele pratica. E aí as pessoas conseguem ver no profeta aquilo que seja a vontade de Deus. Eles conseguem reconhecer no profeta aquilo que seja a vontade de Deus. Nos nossos dias é difícil isso acontecer. As pessoas olham para nós, mas não conseguem enxergar em nós aquilo que seja a vontade de Deus. Pois bem, vamos continuar. E aí o que nós vamos ver aqui em Oséias capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3, é essa verdade registrada. O profeta incorporando na prática aquilo que seja a vontade de Deus. Então vamos ler Oséias capítulo de número 1, versículo de número 2 e versículo de número 3. Antes de eu ler, deixa eu tirar esse telefone, parou de tocar. O telefone começou a tocar ali, mas graças a Deus que parou. Versículo 2 e versículo 3, está escrito assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, e então o Senhor lhe disse, olha o que o Senhor disse a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição com ela, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Versículo 3. O que se diz é que o profeta prontamente foi e tomou a Gomer, essa mulher por nome de Gomer, que era a filha de Diblaim, e ela lhe concedeu e lhe deu um filho. Então veja aqui que Deus, ele está pedindo para que Oséias faça algo, faça isso e viva isso na prática,
E tudo isso tem a ver com a nação de Israel, é o que ele vai dizer aqui, olha. Ele vai dizer que tudo isso tem a ver com a realidade do povo que se prostituiu e que se afastou de Deus. Então Deus pede para Oséias casar com uma mulher adúltera, ter filho com elas. E isso para Oséias seria um ato vergonhoso e um ato de desonra para o profeta. Agora, mais vergonhoso do que a atitude do profeta de casar com uma mulher prostituta ou se unir com ela, foi justamente os atos da nação de Israel, que cometeu adultério e se afastou do Senhor, como está escrito no versículo que nós acabamos de ler. Ou seja, o casamento ou a união do profeta a uma prostituta apenas servia para manifestar ao povo o amor, a misericórdia e a graça de Deus. E isso era para ser manifestado ao povo em geral, para todos. Era Deus mandando uma mensagem ao povo através do profeta dizendo: olha, vocês cometeram adultério para comigo. Vocês se uniram a outros deuses. E aqui ele está falando em relação à idolatria da época, onde eles abandonaram a realidade do Deus único e do Deus vivo para adorarem deuses que foram construídos pelas mãos dos homens. A idolatria nessa época era algo muito grande. Era evidenciado nessa época como algo assim extraordinário. Tamanha era a idolatria daquela época. Porém, vocês me traíram, vocês me trocaram. Mas era Deus dizendo através do profeta: mas mesmo assim, eu estou disposto a aceitar vocês de volta. E aí, nós quando começamos a falar do amor de Deus, e aí você vai vendo que o amor de Deus, ele vai além dos limites, né? Porque eu e você jamais teríamos uma atitude como essa, não é? De você, além de não ter um amor que é correspondido, essa pessoa ainda lhe trai, procura viver uma vida de promiscuidade, amando a muitas outras pessoas, e você mesmo assim vai ao encontro dessa pessoa, pedindo para que essa pessoa volte e esteja com você, dizendo: olha, eu estou disposto a fazer de conta que nada aconteceu, esquecendo todo o ocorrido e disposto a viver a realidade desse amor com você, aonde eu jamais vou jogar na tua cara as coisas erradas que você fez, muito pelo contrário, eu vou fazer questão de esconder, de esquecer tudo isso, e vou corresponder a esse amor, como se nada disso tivesse acontecido. Nós seríamos incapazes de agir assim, mas veja que Deus agiu assim e está usando o profeta para dizer: olha, eu continuo agindo assim. Ele agiu assim nos dias de Oséias e continua agindo assim nos nossos dias de hoje. Porque a mesma infidelidade do povo naquela época retrata a mesma infidelidade do povo nos dias de hoje. Veja se não é isso no capítulo de número 3, do versículo 1 ao 3. Disse-me o Senhor: vai outra vez e ama uma mulher que é amada de seu amigo também. Veja que ele vai amar uma mulher que também é amada por outras pessoas, já que ela era uma mulher adúltera. Como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de passas que eram oferendas que eram oferecidas naquela época. Ele está dizendo: você vai amar uma mulher como essa adúltera, que fica com outros homens, e você vai fazer isso para mostrar a realidade do mesmo amor que eu sinto por Israel, embora eles olhem para outros deuses e se sirvam com a comida deles e desprezem a mim e aquilo que eu ofereço a eles. Olha só, no versículo 3, ele disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem.
assim também eu esperarei por ti. Olha só, ele está dizendo para aquela mulher: eu esperei por você por muitos dias. É uma atitude daquele que está esperando alguém ter consciência, alguém mudar, alguém retornar, alguém cair em si, alguém reconhecendo que está vivendo uma vida completamente distante da realidade daquilo que seja o amor verdadeiro. Ele está dizendo: olha, eu te esperei, eu vou continuar te esperando, porque a realidade que eu quero viver com você é a realidade de uma fidelidade, aonde eu quero que você seja minha e eu quero ser seu. A realidade daquilo que está em Lamentações: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Deus, ele estava dizendo: eu te aceito, mesmo você tendo saído e tendo se prostituído e mesmo tendo cometido o adultério com outros, eu te espero. Eu só não posso aceitar esse tipo de relacionamento onde você quer viver comigo e viver com outros também. Mas eu estou disposto a viver a realidade de um compromisso verdadeiro com você, desde que você abra os teus olhos, você reconheça o meu amor por você. Porque na verdade Deus estava querendo dizer o seguinte: eu não tenho como objetivo te usar, eu não quero apenas abusar de você, muito pelo contrário, eu quero viver a intensidade daquilo que seja algo verdadeiro. E aí onde você está, o que você está vivendo não é parte de uma coisa real. Você, de alguma forma, está se doando o tempo todo para aqueles que não amam você. Você está se vendendo, quando na verdade você poderia ser cuidado, você poderia ser amado e ser reconhecido como alguém de valor. Porque se prostituindo do jeito que vocês estão fazendo isso com aqueles que não valorizam vocês. E o valor de vocês cada vez vai diminuindo mais. Mas Deus estava querendo de alguma forma dizer: eu vou resgatar vocês, eu vou devolver a vocês novamente o valor que vocês realmente têm e que está sendo perdido. Por isso que todos aqueles que vêm para Jesus e reconhecem Jesus como sendo o grande resgatador das suas vidas, eles jamais continuam os mesmos. As pessoas que os veem agora, os veem com outros olhos, dizem: nossa, você antes não valia nada, mas agora você se transformou num ente diferenciado. Porque nós passamos a ser valorizados por Cristo, e o cuidado que Ele tem por nós é diferente do cuidado que o mundo tem com a gente. O mundo apenas nos usa, e quando você não serve mais, ele te despreza, te descarta. Mas Deus não é assim. Ele assume a realidade do compromisso para sempre com você. No capítulo de número 4, mostra a infidelidade então da nação de Israel, de uma forma generalizada, dos reis, dos sacerdotes e de todo o povo. E eu quero ler alguns versículos aqui com você mostrando essa verdade. Então no capítulo 4 nós vamos ver a real situação da nação de Israel e de todos os povos, todos os sacerdotes, os reis, todos estão igualados na mesma condição. Está escrito assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. E ele diz: essa contenda existe porque na terra não há verdade, não há amor. E ele diz ainda: não há conhecimento de Deus. Versículo 2 ele diz: o que só prevalece aqui na terra é o perjurar, é mentir, é o matar, é o furtar, é o adulterar. Não é isso justamente que está acontecendo nos nossos dias? Você consegue ver algo diferente daquilo que está escrito aqui? E olha que isso foi falado nos dias de Oséias. E passaram-se tantos anos, séculos,
E nós continuamos vivendo essa mesma realidade. É só mentir, é só matar, furtar, adulterar. E há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. No versículo 3 ele diz: por isso a terra está de luto. A terra está vivendo de luto por conta de tanta maldade, por conta de tanta coisa ruim que acontece. E aí ele diz mais ainda: e todos o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Ou seja, a terra está de luto. E sabe quem é que sofre? Toda a criação, é o que ele está dizendo, e ninguém fica de fora disso. E ele diz mais ainda: todavia, não existe ninguém que contenda, ninguém que repreenda. Ele está dizendo que tudo isso está acontecendo e ninguém faz absolutamente nada. Está todo mundo assistindo, mas não existe alguém que diga: olha, vamos mudar essa situação. Vamos fazer algo para fazer com que as coisas sejam diferentes. Vamos fazer algo para tentar inibir tanta maldição, tanta maldade. Vamos fazer algo para tentar trazer consciências às pessoas em relação ao valor da vida. E ele diz: porque o teu povo é como um sacerdote aos quais o acusa. Ou seja, o povo e os sacerdotes estão nas mesmas condições. Versículo 5: por isso tropeçarás de dias, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. Versículo 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído, o povo está morrendo, porque lhe falta o conhecimento. E aí ele fala aqui diretamente com os sacerdotes da época, com a religião: porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitei a ti, para que não seja mais sacerdote diante de mim. E ele diz aqui o porquê: visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Os sacerdotes eram sacerdotes, mas que haviam se esquecido da lei de Deus, e estavam ali trabalhando como sacerdotes, servindo um Deus dos quais eles esqueceram. Versículo 7: quanto mais estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Quanto mais sacerdotes, ele está dizendo, mais pecados contra Deus. E eu mudarei a sua honra em vergonha. E aí ele diz mais ainda aos sacerdotes da época: vocês se alimentam do pecado do meu povo. Não é assim que está acontecendo nos nossos dias? Os líderes espirituais, na sua grande maioria, na sua grande parte, eles estão se alimentando do pecado do povo. Ou seja, eram para eles tentar de alguma forma fazer com que o pecado cessasse, mas eles estão se alimentando do pecado do povo. Ou seja, eles estão se unindo à realidade do povo, e a realidade do povo está se transformando na realidade dos sacerdotes. Ou seja, a religião e o mundo parece que estão virando a mesma coisa. Existe algo correspondendo entre aquilo que está no mundo e aquilo que está na religião. É um amor que está sendo correspondido, que não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o pecado, com o povo e com os sacerdotes. E aí ele diz mais ainda: por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. E aí ele diz: castigá-lo-ei pelo seu procedimento e lhe darei o pago pelas suas obras. Então aqui no capítulo 4, se você continuar lendo, você vai ver que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento de Deus, porque a realidade do povo é somente a idolatria, que é a adoração e o culto a outros deuses. O que nós estamos vendo aqui é o descaso em relação àqueles que se colocaram à disposição como sendo boca de Deus, que eram sacerdotes, que ao invés de servir a Deus com legitimidade e com verdade, estavam de alguma forma servindo a Deus, mas o servir a Deus tinha tudo a ver com os interesses deles. Ou seja, eles estavam mais preocupados com o que eles iriam tirar de proveito. Tanto é que o que se diz aqui é que eles se alimentavam do pecado do povo. Ou seja, quanto mais o povo permanecia da forma como estava, melhor era o ganho para eles.
Ou seja, se o povo for ser transformado num povo do Evangelho, num povo santo, então os sacerdotes sairiam perdendo. Você está entendendo? Então, para eles não saírem perdendo, então eles trabalhavam a ideia de fazer com que aquilo que o mundo vivia, eles continuassem vivendo, porque trazia ganho para eles. E aí o Senhor está dizendo, olha, assim como é o povo, assim é o sacerdote. O povo está enrolado no pecado, ele está dizendo, o sacerdote está do mesmo jeito. É dessa forma, e Deus vem mostrando isso o tempo todo. No capítulo de número 5, nós vamos ver então o veredito, a sentença de Deus para todo o povo, para os sacerdotes, para os reis, e ninguém ficava de fora nesse quesito. Isso você vai ver e vai acompanhar no capítulo 5. No capítulo de número 6, nós vamos ver a bondade, a misericórdia, nós vamos ver a longanimidade de Deus. No capítulo de número 6, nós vamos ver o convite de Deus para que todo o povo tornasse para ele, já que o povo havia se afastado dele. Era Deus fazendo o que ele iniciou no profeta Oséias, quando pediu para que ele se unisse àquela mulher adúltera, dizendo, eu vou esperar por ti, eu quero manter um relacionamento contigo, mesmo você sendo infiel a mim. Olha só, Deus novamente dando a oportunidade para que o povo tornasse para ele, porque essa sempre foi a vontade de Deus. Então veja comigo no capítulo 6, eu quero ler apenas 3 versículos. Capítulo 6, versículo 1. Vinde e tornemos ao Senhor, é o que ele está dizendo, porque ele nos despedaçou, mas ele nos sarará. Ou seja, as nossas atitudes em relação ao nosso afastamento de Deus nos trouxe consequências. E Deus permitiu tudo isso acontecer. E o que ele diz aqui é que a situação que nós nos encontramos hoje é a situação daqueles que estão despedaçados. Por conta de Deus ter permitido nós vivemos a realidade das nossas escolhas e das nossas vontades. Talvez você que esteja me ouvindo nesse momento, ou talvez você que irá me ouvir algum dia, talvez você sem entendimento, sem conhecimento de Deus, como está aqui no capítulo 4, versículo 6, começou a ser destruído, que tem a ver com o ser despedaçado, mas tudo isso tem a ver com a realidade de Deus ver a sua conduta, as suas atitudes, as suas escolhas, e simplesmente permitir que você viva a realidade dos seus desejos. E tudo isso trouxe consequências para você. Sofrimento em cima de sofrimento, dores profundas. E você está vivendo assim hoje. Mas o Senhor está dizendo, tudo isso está acontecendo porque você se esqueceu de mim. Porque você me trocou pela religião, você me trocou por todos aqueles que vieram no meu nome dizendo, olha, eu estou do teu lado. E você se decepcionou, você se frustrou. Muitos tiraram tudo que você tinha. Talvez você entrou até na falência. E por conta disso você falou, não, eu quero ficar sozinho agora, eu não quero mais saber de Deus. Mas Deus continua sendo a melhor escolha para você. Ele está dizendo, quem fez isso com você foi o sacerdote. Quem fez isso com você foi a religião, foi o povo. Quem fez isso com você foi os reis, foi os príncipes, os governadores dessa terra, a quem você confiou sua vida. E eles só te usaram, eles só sugaram você, só aliciaram você. Mas eu agora, o Senhor, Ele está dizendo para você, torne para mim. O Senhor te despedaçou no sentido de deixar você viver a realidade das suas vontades, mas Ele está dizendo, torne para mim. E quando Ele diz para você tornar, é porque Ele está dizendo, eu fiz a ferida em você, foi necessário. Mas eu vou atar essa ferida, eu vou curar essa ferida. É necessário essa ferida existir. Esse buraco dentro do seu coração, é necessário ele existir. Porque se ele não estivesse aí, você não iria tornar para mim. Tem muitas pessoas que só vão entender o amor de Deus quando eles de alguma forma são abusados, quando de alguma forma eles são usados, são molestados em todos os sentidos, físico e espiritual. Aí eles entendem que o amor de Deus era um amor que não arrancava pedaço de ninguém,
é um amor que se doa, que se entrega, que se dá. E aí ele diz: vem, eu quero curar essa ferida, eu quero restaurar a sua vida. No versículo 2, ele diz: depois de 2 dias nos revigorará. Sabe o que ele está querendo dizer com isso? 2 dias? Ele está dizendo que é coisa rápida, que se você tornar para ele, é em pouco tempo. Ele vai curar essa ferida, ele vai mudar a realidade da sua vida. É o que ele está dizendo. E ao 3º dia nos levantará e viveremos diante dele. Então ele está falando que ele nos cura, nos ressuscita, nos coloca de pé para nós vivermos essa vida com ele, essa união e essa comunhão com Deus. No versículo 3, ele, sabendo que o povo está sendo destruído, despedaçado pela falta de conhecimento, até mesmo entre aqueles que fazem parte da religião, ele diz o seguinte: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva, como chuva seródia que rega a terra. Olha só, aquela chuva que vem antes do tempo. Ele está dizendo: olha, que nós temos que partir para essa realidade, para esse intento, para esse desejo de querer conhecer, de prosseguir em conhecer. Isso não pode só acontecer quando você vai ao culto. Isso não pode acontecer só quando você ouve uma pregação. O conhecer a Deus tem a ver com o devocional, com o meditar na palavra e com a experiência que é vivida quando se pratica aquilo que seja a vontade de Deus. Deus, ele nos convida para nós nos tornarmos a ele. Oséias, ele casou com essa mulher, que era uma mulher prostituta, adúltera, teve filhos com ela, e mesmo assim o Senhor falou: você vai fazer isso porque isso retrata o amor que eu sinto por esse povo, que é um povo adúltero, como está lá em Tiago capítulo 4, que fala de uma geração adúltera, de uma geração má, de uma geração perversa, que é mais amiga de Deus, ou que é mais amiga do mundo do que de Deus. Aonde ele diz: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade de Deus. Ele nos chama de infiéis no capítulo 4 de Tiago. E o que vai acontecer? Se você ler a história de Oséias, ele se casa, ele tem filhos com essa mulher, ele a trata bem, ele paga um preço alto por ela, pela liberdade dela. E sabe o que vai acontecer? Essa mulher, ela vai sair de casa e ela vai retornar para a praça. Ela vai voltar a se prostituir, ela vai voltar a se vender. E Oséias vai ficar em casa ali, sem entender nada. Como é que pode alguém que foi tirada da vida que estava vivendo, que foi tratada como alguém de valor, que foi dado a ela o direito de ter uma família, como é que pode essa pessoa agora regressar, voltar novamente a viver aquela realidade de dor, de sofrimento? Sabe por que isso aconteceu? É porque ela havia se acostumado com aquela vida, assim como muitos que se acostumaram com o pecado, com aquilo que eles estão vivendo, mesmo sabendo que aquilo causa dor, eles não querem abrir mão. Não querem. Tem muitas pessoas na rua que se você tirar da rua e der um lá para essas pessoas, eles vão sair, eles vão voltar de novo. Isso acontece o tempo todo, porque eles se adaptaram ao pecado. Essa é a verdade. Tem muitas pessoas hoje que a gente tenta ajudar e eles não querem ajuda não, eles só querem dinheiro. Porque se você trazer a ideia do levantar, do andar, do poder ter uma vida normal, eles não querem, porque isso vai fazer eles perderem as regalias deles. Tem gente que acostumou com a esmola, então ele já não quer trabalhar mais. Eu conheci alguns irmãos ali na Conde de Sarzeda, ali no centro da cidade, na Praça da Sé, aonde esses irmãos ficavam ali mendigando.
E todas as vezes que eu voltava ali, eles estavam ali, até um dia que eu cheguei para um desses irmãos e falei, poxa vida, meu irmão, você acha certo você estar vivendo dessa forma? Ou seja, ele não estava ali porque estava necessitado, ele estava ali porque aquilo se transformou numa forma de ganho para ele. Era muito mais fácil ficar ali, contando com a ajuda dos irmãos, não estou dizendo que não se deva ajudar, do que se procurar um emprego, alguma coisa nesse sentido. Então Oséias aqui, ele não entende nada. Como que pode? Eu tirei ela de lá e ela voltou para lá. E mesmo assim Deus falou para Oséias, volta lá e traga ela de volta. Ele se expôs para pegar essa mulher e trazê-la de volta. Todo mundo riu dele. Foi um ato vexoso, vergonhoso. E isso tudo tem a ver com Deus, porque Ele se humilhou por causa de mim, por você. Sendo quem Ele era, Ele se expôs. Meu Deus do céu, nós nunca vamos entender isso. Não havia necessidade de ele agir assim, mas ele agiu. O que o Oséias está fazendo é justamente o que Deus fez por mim e por você. Foi lá e pegou essa mulher de novo lá na praça e disse, olha, eu quero assumir um compromisso com você. Eu vou esperar por você. Olha que coisa. Hoje o Senhor está dizendo o mesmo para mim e para você. Ele continua nos esperando. Ele continua nos amando. Eu não sei quantas vezes você já foi infiel com o Senhor. Eu não sei com quantos deuses por aí você está se prostituindo. Mas o Senhor está dizendo, meu filho, volta. Volta, volta, porque eu estou disposto a assumir um compromisso com você. O que se diz na palavra é que mesmo nós sendo infiel, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. O Senhor continua te amando. E nós vamos causando decepção o tempo todo no coração de Deus. Porque muitas vezes nós só queremos Deus quando nós queremos receber alguma coisa por interesse. E aí depois nós abrimos mão de Deus e aí nós corremos para os braços daqueles que nos oferecem qualquer coisa. Que às vezes por migalhas nós traímos a Deus. Falamos de Judas que traiu a Deus, mas muitas vezes nós somos piores do que Judas. Trocamos a Deus por coisas insignificativas e sem valores nenhum. Eu não estou falando de igreja não, de pedra não. Ah, eu saí da igreja. Eu não estou falando de igreja de pedra, eu estou falando de Deus. Eu estou falando de um relacionamento com Deus. Eu estou falando de algo verdadeiro. Ele te convida nessa noite, Ele me convida. Ele convida cada um de nós. Mesmo diante das nossas infidelidades, mesmo diante dos nossos erros, mesmo diante das nossas mazelas, mesmo diante das nossas insignificâncias, Ele está dizendo, torne a mim, vinde a mim. Esse é o momento que você tem que dar um passo para o Senhor. Esse é o momento que nós temos que dar um passo para o Senhor. Oséias, nos seus dias, ele repreende a maioria dos reis que foram escolhidos pelo povo, não foram escolhidos por Deus. E sofreram bastante por conta daqueles reis, porque foram reis que foram colocados ali, não porque era a vontade de Deus, mas porque era a vontade do povo. Assim como nós estamos vivendo hoje nos nossos dias. Os sacerdotes daquela época foram repreendidos porque eles estavam espalhando ignorância entre o povo. E estavam cheios, sabe do quê? De ganâncias. E estavam levando o povo à ruína. Deus hoje Ele exorta a toda a liderança espiritual que tem trabalhado com a avareza e com a ganância e que tem semeado ignorância, tem feito discípulos da ignorância, discípulos alienados. É assim que está acontecendo. Homens e mulheres vazios, ocos de Deus, que falam de Deus e comparam Deus a uma Ferrari. É assim que Deus está sendo comparado hoje. Meu Deus do céu, hoje o Senhor te chama, o Senhor te convida a abrir mão de um Senhor para poder se doar a outro, porque nós não podemos servir a dois senhores. O meu povo está morrendo porque lhe falta o conhecimento, porque rejeitou o conhecimento, mas o Senhor te convida dizendo, vinde, tornemos ao Senhor, prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. O Senhor te chama nessa noite para viver a realidade de um amor correspondido. Deus não quer só que o amor continue sendo unilateral, que venha a partir dele e venha morrer em você. Ele quer que esse amor
que está partindo dele e chega até você, ele de alguma forma venha ricochetear e venha partir de você para Deus. Ele quer que haja uma interação entre ele e você e entre você e ele. Vamos orar nesse momento. Senhor, eu quero te glorificar, meu Deus, pela tua palavra. Eu quero te glorificar pela tua bondade, Senhor. Meu Deus, nós cometemos erros quase que o tempo todo. É o que eu costumo dizer sempre. Mas isso não significa que nós temos que continuar errando. Muito pelo contrário, quando se tem conhecimento de Deus, tão logo nós entendemos que nós não estamos isentos de responsabilidades, Senhor, e nem muito menos de deveres. E que quando nós te conhecemos, meu Deus, nós passamos a ter uma responsabilidade maior, um compromisso maior com a vida. Meu Deus, o que a tua palavra ensina é que aqueles que alcançaram um lugar de destaque, de privilégio, Senhor Deus, no que diz respeito a essa comunhão contigo, eles agora passaram a ter uma responsabilidade maior em levar esse conhecimento às pessoas. Porque a quem mais é dado, o que se diz é que dele muito mais também será exigido, Senhor. Meu Deus, aquele que cada vez procura ter mais comunhão com o Senhor, ele acaba se transformando numa carta viva para ser lida pelas pessoas. Muitas vezes, aqueles que se dizem ser homens de Deus não entendem por que estão sofrendo. É porque falta conhecimento para eles. Sofre porque Deus precisa ser gerado no coração das pessoas. E muitas vezes, para isso acontecer, nós temos que passar pelo processo doloroso do parto, para que Cristo seja gerado nas pessoas. Só que ninguém quer sofrer. Nós vivemos uma realidade que Jesus hoje representa prosperidade, dinheiro e tudo mais. Hoje ninguém vive a realidade de Jesus condicionado à salvação. Ou seja, se fala de salvação, mas eu gostaria de perguntar para você o que é salvação para você. Porque tem muita gente dizendo, olha, eu não quero perder minha salvação. Mas não querem deixar de ter a vida que eles estão tendo aqui nesse mundo. Tem medo de tudo, medo da morte, medo de qualquer outra situação, cheio de ansiedade e de fobias. Aí vem dizer para mim, eu não quero perder minha salvação. Que salvação é essa? Quando se sabe que é salvo, se vive uma realidade de quem é salvo. Meu Deus do céu, eu vivo a realidade daquele que carregou os meus pecados. Se ele carregou os meus pecados, então eu vivo hoje como quem foi perdoado. Eu não vivo hoje como se eu fosse alguém que está sentenciado ao inferno, à morte. Eu não sou alguém que está esperando morrer para viver a realidade do que seja o paraíso do céu. Eu já vivo isso hoje. Quando eu passei a ter conhecimento daquilo que Cristo fez por mim, do seu perdão naquela cruz do Calvário, da isenção dos meus pecados e da minha culpa, da minha reconciliação com Deus, eu vivo em paz com Deus hoje. E eu vivo a realidade do céu já aqui nessa terra, dentro de mim. Não digo do lado de fora, porque do lado de fora é só combate e luta. Ou seja, quem ainda não recebeu essa salvação com discernimento vive a realidade do inferno. É por isso que muitas pessoas vivem aquela coisa do medo exacerbado, da fobia, das angústias, o tempo todo desesperado sem conseguir dormir. Mas você sabe por que isso acontece? Porque ainda não vive, não desfruta daquilo que realmente foi dado por Deus através do seu Filho Jesus. Ah, Senhor, abre os olhos dos meus irmãos, meu Deus. Ah, Senhor, nós queremos viver a verdade daquilo que o Senhor nos transmitiu como verdade que liberta, Senhor Deus, e que nos faz livres, Senhor. Livre das amarras, meu Deus. Nós não queremos mais encontrar prazer naquilo que vai destruir o nosso corpo, a nossa vida, como aquela mulher estava fazendo, Senhor. Destruindo o corpo, destruindo a alma dela. Ah, Senhor Deus, não, nós queremos nos doar a Ti, nós queremos, meu Deus, viver a realidade desse romance com o céu, Senhor. Nós somos a Tua noiva e nós queremos que o Senhor seja o nosso noivo. E quem ouve isso que entenda. Ah, meu Deus, em nome de Jesus,
Tira-nos, meu Deus, desses lugares escabrosos, sombrios, de trevas, da onde nós não queremos sair deles, Senhor. Ah, Senhor, nos salva de nós mesmos, meu Deus. Nos salva das mãos daqueles que se transformaram em lobos. Daqueles, meu Deus, que não estão preocupados com a nossa salvação. Muito pelo contrário, daqueles que querem se alimentar, meu Deus, dos pecados do seu povo, Senhor. Porque é assim que eles vivem também na prática do pecado. O que a tua palavra ensina, meu Deus, é: lembra-te da onde tu caíste e levanta-te, se ergue, retorna ao primeiro amor. O Senhor nos convida a viver a realidade desse primeiro amor. Você que caiu, o Senhor está dizendo: se levanta e volta a andar com Ele, volta a andar com Ele, Ele está disposto a andar contigo. Senhor, abençoa todos aqueles que estão enfraquecidos na fé, todos aqueles que não sabem como se relacionar contigo, todos aqueles que te chamam de paizinho, mas vivem uma realidade de um pai ausente e distante, Senhor. Ajuda meus irmãos em todos os lugares desse mundo, meu Deus. Em nome de Jesus, alcança todos aqueles que estão vivendo como Gomer, Senhor, que estão vivendo, meu Deus, nas praças, que estão vivendo nas orgias, nos vícios, Senhor, que se venderam a tudo aquilo que o mundo oferece. Salva o teu povo, Senhor, é o que eu te peço nessa noite. Salva os nossos governantes, salva a nossa liderança, salva o nosso povo. Salva-nos, Senhor, porque estamos adoecidos e nós cremos que o Senhor é a cura para nossas vidas, o Senhor é o remédio para as nossas almas. Meu Deus, ainda há bálsamo em Gileade, nós cremos que Tu és a cura para as nações, Senhor. Por isso, meu Deus, colocamos as nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus possa, de alguma forma, fazer com que essa palavra seja discernida no seu coração. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus e até a próxima.